Olá, começando mais um programa Painel Saúde que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O programa dessa semana tem como tema o acompanhamento psicológico no tratamento do paciente com câncer. Participam do programa conosco, ela que está de volta ao Painel Saúde, doutora Rita de Cássia Rezende Maciel. Ela é psicóloga com especialização em psico-oncologia e também em luto. E também, como sempre que ele pode, às terças-feiras, ele está conosco, o articulador do programa Painel Saúde, doutor Gilson Delgado, diretor técnico do Instituto de Oncologia, que leva o nome dele, é doutor Gilson Delgado, e também professor da PUC São Paulo. Doutor Gilson, nosso tema de hoje, o acompanhamento psicológico do tratamento do paciente no tratamento do câncer, tratamento oncológico. Por que esse tema tão delicado? Esse tema, olha, deixa eu só falar uma coisa importante. Esse tema não é o acompanhamento psicológico, é muito mais. É o acompanhamento do paciente envolvendo, claro, envolvendo o aspecto psicológico. Sabe por quê, Fábio? Porque quando a gente está acostumado, inclusive aqui no nosso programa, a gente fala sempre do quê? A gente fala sempre de uma coisa muito simples. Eu queria fazer um apoio psicológico do paciente em diagnóstico e tratamento, certo? Certo. Então, o que o paciente sofre, por que o paciente deve fazer isso, e por que acontece isso, eu posso ajudar a família, não posso... Tudo bem, todo mundo entende. Eu acho que todo mundo entende e também a maior parte dos psicólogos entende mais ou menos isso, né? Acontece que há umas coisinhas importantes da psicologia relacionada à oncologia. Uma delas, que é o que nós vamos tratar aqui, é esse acompanhamento médico, psicológico, nutricional e tantas outras coisas do paciente que, sofrendo o seu tratamento, vai então, como um sobrevivente, viver o resto de sua vida, não é? O quanto essa sobrevivência, esse tratamento, essa agressão que ele recebeu, fez parte da vida dele e agora transformou ou não a sua vida. É isso que nós vamos... Me deixou cheio de perguntas, mas mais antes... uma coisa importante, eu tenho certeza que muita gente aqui teve, com certeza, ou uma experiência própria de ter vivido, porque tratou-se, ou uma experiência próxima de uma família, de um amigo muito próximo, mas muito próximo mesmo, que está sofrendo hoje. Então, o nosso programa hoje, eu espero que possa ajudar a muita gente a poder entender e, principalmente, suportar e suplantar esse tipo de abordagem que nós vamos fazer hoje. É muito importante a sua opinião, a sua participação no nosso programa. O nosso e-mail está sempre à sua disposição, está aí aparecendo na tela, painelsaude@gmail.com. Se você ficar com alguma dúvida, encaminhe o seu questionamento, que é de muita importância para nós, para toda a nossa equipe. Antes da gente já começar, dentro desse tema, o acompanhamento psicológico do paciente com câncer, vamos conhecer um pouquinho melhor a nossa convidada de hoje, que é a doutora Rita, psicóloga e psico-oncologista do Instituto de Oncologia. Como se ninguém conhecesse a Rita. Vamos conhecer um pouquinho melhor, porque de repente, doutor Gil, a gente conhece muito bem, mas às vezes quem está em casa... pode ser que seja a primeira vez. Exatamente, falar assim, viu, eu conheço, ela é psicóloga, mas a Rita é sorocabana, onde ela foi formada? Isso que a gente tem essa curiosidade de saber. Que bacana. Então, Fábio, eu me formei pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, uma universidade muito boa. Tive assim, a felicidade de ter uma excelente formação, uma base, que eu acho isso fundamental, em qualquer área. Mas eu não nasci em Sorocaba. Eu, na verdade, nasci mais no interior. Eu nasci em Itapeva. Tenho muito orgulho de ser itapevense. Há quanto tempo em Sorocaba? Eu vim criança. Na verdade, eu sou mais sorocabana de vivência e coração, do que itapevense, porque itapevense eu saí muito pequena, mas é uma cidade muito querida, porque é o berço, onde eu nasci, onde eu tenho família. Tem as raízes. Raízes, e isso é fundamental, Mas eu me formei no Rio, na Universidade Santa Úrsula, fiz diversas especializações. Inclusive em psico-oncologia. Em psico-oncologia, trabalho nessa área há muito tempo. Ela foi uma das primeiras psico-oncologistas do Brasil. Do Brasil, exatamente. Eu fiz parte do primeiro grupo, na primeira reunião praticamente que nós tivemos na FOSP, na Fundação em 94, talvez, olha quanto tempo,
com o pessoal que hoje aí é pioneiro, e são meus contemporâneos, né, minhas contemporâneas na área de psico-oncologia. Ainda não havia a especialização, a formação. E especialista também em luto, né, Rita? Em luto, é uma especialização que eu tenho investido muito atualmente, porque o luto não apenas é a questão da morte, mas o luto é a questão da perda, todo tipo de perda, né? E nós todos vivemos muitas perdas, né, na nossa vida, isso faz parte, né, do desenvolvimento humano, né, doutor Gil? Doutor Gil, o senhor falou Deixa eu só completar uma coisa, do qual para mim é muito importante dizer. Eu tive o privilégio de ser convidada pelo Dr. Gilson a trabalhar com ele antes desta equipe de agora, né? Há muito tempo, quando eu fui procurá-lo para que me ajudasse a entender o que era oncologia. E desde então ele foi um grande incentivador na minha... Isso, já somam-se vários anos de experiência, trabalho juntos. Muitos eu acho anos. Que vai 20 e lá vai fumaça. Mais de 20 anos, né, doutor Gilson? E isso para mim é motivo de muito orgulho, porque eu tenho uma profunda admiração, né, pelo doutor Gilson como profissional, e com isso desenvolvemos uma grande amizade, como amigos e irmãos, com a família dele, do qual eu me orgulho também de compartilhar, né, diversos momentos, e é isso. Tá vendo como é importante a gente conhecer o nosso convidado? Não sabia que a Rita era de Itapeva e já conhecia a Rita há muito tempo. Você está vendo? Não sabia que a Rita tinha estudado na Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Doutor, a Rita quase ficou carioca. Que bacana, viu? Muito quase ficou pelo Rio mesmo, né? Não ficaria. Porque eu tinha a família aqui, né? Passei alguns anos em São Paulo também, né? Morando lá e tudo depois. Tudo isso soma com muita experiência, né, Rita? Muito, graças a Deus, né? Rita, dentro desse tema que a gente está abordando no programa de hoje, o acompanhamento, a importância do acompanhamento psicológico do paciente com câncer, quando a gente fala em acompanhamento do paciente com câncer, a gente pode entender o quê? Olha, Fábio, é um grande diferencial. Eu acho que a psicologia, o atendimento especializado, né, dentro da psico-oncologia, para um paciente que está vivendo esse momento, né, que é difícil, que é intenso, que é de sofrimento, que é um impacto muito forte, eu acredito assim, o atendimento psicológico é um divisor de águas, porque a pessoa, isso eu tenho, assim, o testemunho de diversos pacientes que falam assim, nossa, eu demorei tanto para aceitar que eu precisava do atendimento e hoje eu vejo quanto isso faz diferença na minha vida. Exatamente. O quanto eu preciso, porque a psicologia, a psico-oncologia, ela dá à pessoa uma oportunidade, né, de apoio, do qual ali, naquele momento, ela pode rever as coisas, ela pode, ela se permite, e eu incentivo isso, expressar os sentimentos sem crítica, sem julgamento, falar dos medos, né? E falar de todos os sentimentos. Colocar para fora tudo que ela está guardando. Você sabe que a Rita falou um negócio muito importante, né? Quando a gente pega e indica, olha, gente, você precisa ir lá, eu aconselho que você vá com a psico-oncologista, a Rita de Cássia, pessoa experiente, papapá. A pessoa vira e fala, mas eu não preciso. Doutor, por que o paciente tem essa resistência de chegar ao psicólogo? São dois problemas que eu vejo como mais importantes. O primeiro problema é que ele não sabe o que é psicologia. A maior parte das pessoas imagina que o psicólogo seja, entre aspas, o que vai tratar os loucos, né? Isso não existe. Existe esse preconceito ainda? Existe. E psicólogo é para quem está louco? Não é claro isso? Existe. Não, eu não sou nervoso. Para que isso é? Doutor, se o senhor me der um remedinho, não estou brincando, eu vou dormir bem, não preciso de psicólogo. Uma outra fantasia, né, relacionada a isso é assim, achar que o psicólogo vai dar as respostas. Eu vim para você dizer para mim o que eu faço ou o que é isso. O que eu devo fazer? Isso, exatamente. O que eu devo fazer. O que eu devo fazer? Olha, eu não estou dormindo, eu estou nervosa, eu estou nervoso, eu estou passando por isso. Aí o doutor pediu que eu viesse conversar com você. E aí, você vai me dar o remédio?
Ele falou, peraí, vamos conversar. Psicólogo, primeiro, não medica. Nós não temos essa autonomia e nem nos interessa ter, porque o nosso ponto de trabalho é outro. É outro campo de né? trabalho. Outro campo de trabalho. Então, isso tem que ser esclarecido, né? O médico não é psicólogo, o psicólogo não é médico. Exatamente. Não tem nada, porque são coisas completas, são coisas complementares, mas completamente distantes, claro. Então, e uma coisa inicialmente que vocês falaram, o doutor Gilson enfatizou, é assim, o ser humano, ele tem várias dimensões, Fábio. Então, não é só o médico ou só o psicólogo, mas é o nutricionista, é o fisioterapeuta, são todos os profissionais que ele precisa. Por isso que nós sempre pensamos na integração, né? Nós não somos inventores disso, mas nós somos um dos idealizadores aqui no Brasil disso, com certeza. E também um outro ponto que faz parte desse apoio, dessa dinâmica do ser humano, é o aspecto espiritual. Né? Também. Então, são vários pontos que se a pessoa não tiver o apoio, ela fica capenga, né? Você falou um negócio muito importante, né? Essa Que bom, eu estou falando muita coisa importante. Muitas coisas importantes. Obrigado. Olha, essa multidimensionalidade, vamos por exemplo, a dimensão física, psicológica, espiritual, social. E agora, o problema... Até o educador físico, até né? O educador que vai físico lá. hoje, exatamente. Agora, veja bem, nós vamos... Daqui a pouco nós vamos entrar no segundo bloco. Vamos entrar no pacote. daqui a pouquinho. A Fabiana já sinalizou. Mas eu penso que a gente deve conversar com a Rita e tirar dela o melhor dela para as pessoas que já passaram por um tratamento e aí então sofreram de alguma forma todo esse tratamento e são hoje sobreviventes. Muito interessante. Como é que essas dimensões todas vão aparecer? O quanto essa pessoa se mudou, se modificou ou não em todas essas dimensões. Muito bom. Muito importante. Podemos falar no próximo bloco? Com certeza, eu acho que nós vamos falar só sobre isso no próximo bloco. O programa Painel Saúde faz um breve intervalo. Se você ficou com alguma dúvida desse tema importante dessa semana, o acompanhamento psicológico do paciente com câncer, o nosso e-mail está sempre à sua disposição, está aí aparecendo na tela, painelsaude@gmail.com. É um breve intervalo, voltamos na sequência. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o programa Painel Saúde, que nessa semana aborda o tema o acompanhamento psicológico do paciente com câncer. Se você tem alguma dúvida, o nosso e-mail está sempre à sua disposição, painelsaude@gmail.com. Lembrando que o Painel Saúde tem sempre o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Participam do programa conosco a psico-oncologista do Instituto de Oncologia, doutora Rita de Cássia Rezende Maciel, e também de volta aqui, sempre às terças-feiras, o nosso articulador, doutor Gilson Delgado, diretor técnico do Instituto de Oncologia e também professor da PUC São Paulo. Doutor Gilson, o senhor tinha colocado uma importante colocação antes do nosso intervalo da questão dos sobreviventes. Exato. Eu tenho certeza que lá do nosso lado, olhando para nós, tem muitos, graças a Deus, e muitos familiares de sobreviventes, graças a Deus. Ou amigos que acompanharam alguma pessoa nessa situação. Graças a Deus. E esses sobreviventes, de alguma forma, sofrem. Então, você, presta atenção. Tenho certeza que esse nosso encontro de hoje vai ajudar e muito na sua vida. Tenho certeza. Aproveita e mandar um abraço. Eu queria mandar um abraço. Eu posso aproveitar, Pode, né, Fábio? com certeza. Eu queria mandar um abraço para todo o pessoal da Rádio Cantate.
viu? Que muitos deles assistem o nosso O programa. senhor tem também. programa na Rádio Cantate? Que dia que é o programa do senhor, Proa? Meu programa é segundas-feiras, das 8h30 às 9h30 da manhã. É ao vivo? Chama Revista Cantate, é ao vivo. É ao vivo. É sobre religião, Então, gente, quem pelo amor de acompanha o Deus. senhor semanalmente Cantate aqui no FM canal 104,5. 26 da NET, quer acompanhar também pela rádio? Toda segunda-feira, Esteja à vontade. 8h30 da manhã. Nada de medicina lá, viu? Rita, tem abraço? Eu tenho, claro, para a dona Aparecida Peixoto, dona Cidinha, querida. Está sempre acompanhando o programa? Sempre Dona Cidinha, acompanhando. um abraço pra Admira senhora. Dr. Obrigado Gilson, né? pela sua audiência. Admira Dr. Gilson, Obrigado, manda obrigado, abraço a ele sempre. E nos acompanha aqui de uma forma muito querida, viu? Um abraço para a dona Cidinha. Rita, dentro do que o Dr. Gilson colocou, o que muda na vida do paciente, do sobrevivente, é esse o termo, né, doutor Gilson? Sobrevivente. Que passou por um tratamento oncológico, sobreviventes. O que muda? Muda muita coisa? Muda sim. É importante a gente pensar, Fábio, que quando a pessoa tem um diagnóstico de uma doença, que hoje, graças a Deus, a gente tem aí um número enorme de pessoas que passaram por isso, mas é uma doença que tem um estigma, né? Existe um preconceito ainda muito grande, um medo muito grande, né? Que remete sempre ao pensamento da morte. Associa, né? Associa, sim. E às vezes até a pessoa, ela tenta lutar contra isso, mas as pessoas até próximas, né? Tratam como se fosse, né, o fim daquela pessoa, exatamente, e tudo mais. Então, é interessante porque durante o período em que a pessoa passa o tratamento, ela vive diversas fases, né? E às vezes ela para numa determinada fase para que ela possa até dar conta de tudo aquilo que ela está vivendo. Então, ela tem que correr atrás, ela tem que fazer o tratamento, ela tem que dar conta da família, porque, né, a família fica muito atenta e se ela desmoronar, digamos assim, a família vai junto, então ela é uma fortaleza. Mesmo porque no tratamento a vida continua normalmente, né? Sempre que possível, né? Sempre. Uma das coisas que eu sempre falo é essa: pelo amor de Deus, não me mude a vida. Mas, doutor, eu gostaria de... Olha, você gostaria, mas não vai. Ah, mas às vezes eu me sinto cansado. Vai cansado mesmo, meu filho. Sabe por quê? Porque você vai cansado, mas você vai. Sim. Não é? Só se não der, claro, daí é outro problema. Mas se você se esforçar por isso... Sim, mas tem uma coisa importante do ponto de vista emocional, que é a pessoa também se permitir sentir a sua dor emocional, né? Que a gente fala assim, a dor da alma, né? Aquela dor profunda, aquele sofrimento, né? A incerteza, aquele tratamento difícil, né? Que tem que enfrentar e a rotina muda, claro. Muda, claro. Porque entram aí outras questões, né? De exame médico, de ter que fazer... Que é o tratamento, enfim, a rotina fica alterada, mas a possibilidade de se manter o máximo do que se tinha é importante, né? E aí a pessoa também nesse contexto todo, é importante que ela viva a sua dor, que ela chore, que ela fale dos seus medos, que a família compartilhe tudo isso junto. Esse é o ideal. Mas nem sempre a pessoa consegue. Sabe, Rita, eu vou contar, você falou que ele chora. Quantas vezes as pessoas estão na minha frente e a gente está conversando sobre diversos assuntos, diagnóstico, tratamento, e a pessoa chora e depois ela para e fala, desculpe. Exatamente. Gente, não tem que pedir desculpa. Afinal de contas, chorar faz parte da humanidade, não é? E é interessante, olha, eu não posso deixar de dizer que quando as pessoas sentam na minha frente e choram, elas dizem, que bom que eu consegui chorar, eu não estava conseguindo. Mas eu ia colocar isso agora. Muito bom. Chorar para o psicólogo deve ser uma coisa mais fácil do que... né? Chorar para o médico? Para o médico, não é, doutor Gilson? Eu penso que, sabe qual é o grande problema? A relação com o psicólogo é diferente, mas nós aprendemos que as únicas emoções que nós podemos expressar são as positivas. E sem ter por emoção positiva, a alegria, a tristeza, felicidade. A tristeza é alguma coisa negativa. O choro, pelo amor de Deus, só no velório. Gente, pelo amor de Deus. Não, e tem uma questão que eu não posso deixar de dizer, que é aquela situação de que assim,
Você não pode chorar. Não pode chorar. Não chore, porque isso faz mal, isso piora. Pelo Você não pode contrário, ficar né, nervoso. Rita? Mas aí Pelo contrário. também tem a associação, chorar é coisa de gente fraca. Não, é da situação, né? É difícil, Eu né, penso, Fábio? É do momento, né? Então, porque assim, não é apenas nessa situação de doença. Porque no dia a dia, chorar não faz parte, né? Da vida, do cotidiano, né? Você não O choro chora. representa o quê, Rita? O choro é uma emoção. É uma forma de emoção, Né? Uma claro. forma de expressão de um sentimento. Você chora até de alegria. Olha, eu quando rio muito, que é alguma coisa muito engraçada, eu choro. Saem Chora de rir, lágrimas, né? A gente chora de rir. Né? Então, o choro é uma expressão. Normalmente a gente chora de tristeza, claro. E nem todos né? conseguem colocar essa emoção para fora. Nem todos. Nem todos. E assim, é por isso que existe esse diferencial, né? Da importância da pessoa expressar o seu sentimento e se permitir. Porque depois que ela expressa, que ela se permite, e aí o sobrevivente, eu acho que ele aprende muita coisa nesse sentido. Exatamente isso. Eu posso rir, sim. Eu posso chorar, sim. Ele e sai aí, mais- e até dizer para as pessoas, viu, dá licença. eu quero Ele sai chorar. mais fortalecido? Com Sai, certeza. quase com certeza. Dificilmente não sai, né, Sim. Rita? E então essa mudança de valores, tanto emocionais quanto espirituais, é muito comum na pessoa que sai da sobrevivência. Então você veja só, nós estávamos falando sobre o poeta da tristeza, né? Isso. Mas veja, na verdade, quando a gente fala que a tristeza tira o chão, não é bem assim. Aparentemente tira o chão, mas se a pessoa conseguir, ela suporta e suplanta isso com ganho, não é, Rita? De uma outra Ganho. maneira, né? Existem várias instituições no mundo inteiro, inclusive no Brasil, poucas, mas inclusive no Brasil, que trabalham exatamente com os sobreviventes. E vê que os sobreviventes são muito mais fortalecidos, vem de baixo o negócio, vem de dentro, né? E ele Diferente tem de- outros valores, né? Tem outros valores. Tem outros valores e geralmente são mais destemidos. Porque se eu enfrentei tudo isso, E venci. puxa, e venci, a pessoa descobre uma força que ela desconhecia dentro dela. Exatamente. E isso é muito legal, E daí né? muda a pessoa, não é? Muda a pessoa. Aquela história de fazer do limão uma limonada, parece que é uma bobagem, mas a verdade, depois de Não, um limão bem azedo, eu vou te contar, viu? Faz uma limonada muito É boa. bem real, muitas né? vezes, Mais real do que a gente imagina. Muito mais. Agora, importante então, Rita, é isso que você falou, né? A mudança dos valores e a fortalecimento. Então, você não conseguiu? Procure ajuda. Você conseguiu? Dê graças a Deus por isso. E continue E assim. continue assim, pelo amor de Deus. continue. E ajude os outros, porque você vai precisar ajudar os outros nesse sentido. Rita, a gente está chegando ao final do programa Painel Saúde dessa rápido, semana. A né? Fabiana Muito Marins, rápido. nossa produtora, já sinalizou 2 minutinhos. Tema bom, passa rápido. Eu ouvi um depoimento de um paciente, uma paciente, não me recordo bem, no tratamento oncológico, que ela dizia assim, que depois de um câncer, é outra pessoa, né? É outra vida. Isso é verdade? É verdade, sim. Depois de um sofrimento, depois de uma experiência tão difícil, A né? pessoa muda completamente? Existe a possibilidade dela mudar e mudar para melhor. Ela também pode mudar para pior. Depende dela, né? É claro, é sempre o ser humano tem as suas opções. Mas a maioria das pessoas, graças a Deus que nós Mudam pra conhecemos, melhor. são para melhor. E olha, As experiências É que nós isso que é temos são. fantástico, né, Rita? Isso que é fantástico. Isso que motiva, né? Motiva. Que assim, eu sou uma apaixonada pela minha área, pela minha profissão, pela minha especialização, porque eu vejo assim o milagre, né, da pessoa que estava lá embaixo e de repente conseguiu dar a volta por ela cima. dá a volta por cima e aí ela se sente fortalecida e ela diz assim, olha que legal, né? E eu falo, é mérito seu, né? Você mérito seu, conseguiu. exatamente. Né? E é dela. A pessoa é que chegou na muito estaca legal. zero, quando chega no final do Exatamente. tratamento, tem toda essa Nossa, mudança. né? E quando chega no final, olha, agora eu só venho para fazer os exames, o acompanhamento é muito bom. Lembra do samba do Vanzolin? Levanta, sacode a poeira. Dá a volta Doutor por Gilson, cima. 1 minutinho de programa ainda, recado final. O recado final é:
não desista. Embora seja muito difícil, não se esqueça, a vitória está com os perseverantes. Exatamente. A vitória está com os perseverantes. A palavra é perseverança. Perseverança. A Rita? Mesma coisa, acredite, confie, não desista, mesmo que você chore, que você fique triste, que pareça que não tem jeito, tem sim. Vai lá, né? Vai com fé, vai com confiança, que consegue. O programa Painel Saúde dessa semana recebeu com muito prazer a psico-oncologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, Rita de Cássia Maciel e também Dr. Gilson Delgado, diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba, que leva o nome Dr. Gilson Delgado. Se você ficou com alguma dúvida, quer participar conosco, o nosso e-mail está sempre à sua disposição. Está aí aparecendo na tela, painelsaude@gmail.com. A gente volta na próxima terça-feira aqui no canal 26, para quem tem o aparelho digital da NET, e para quem tem o aparelho antigo, ainda é no canal 16. Para você, uma ótima semana e até lá. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.